Bem, em primeiro lugar eu queria começar com uma observação feita, né, uma análise feita por um filósofo alemão na década de 70, que é o Herbert Marcuse. Marcuse, quando vai escrever sobre o caráter afirmativo da cultura, ele se coloca na seguinte posição: o que os jovens norte-americanos estão querendo dizer com o movimento hippie? O que os jovens norte-americanos estão querendo dizer com o naturalismo? O que os jovens americanos estão querendo dizer com uma manifestação contra a guerra do Vietnã? Né? Então, é necessário entender o que os jovens estão querendo dizer, porque esses jovens estão pautando uma insatisfação que não atinge apenas só eles. Eles são um canal para mostrar, um canal de mediação entre aquilo que acontece na sociedade como um todo, né, e a incapacidade que os políticos, até então, vêm demonstrando em perceber a insatisfação. Quer dizer, então esse é um ponto. Para nós, intelectuais, acadêmicos e também a classe política e governante, tem que estar atento ao que esses jovens estão querendo dizer. Quer dizer, ou melhor dizendo, o que a sociedade, ao se manifestar, ao tomar o espaço público, vem tentando dizer do que eles estão insatisfeitos pela a condução das políticas de um modo geral. Quer dizer, aí eu acho que é importante ele também colocar que não é uma questão apenas de insatisfação do governo federal, né, que há uma tônica sobre a questão da corrupção. Não. Se as manifestações tomaram uma proporção nacional e são pontuais, isso quer dizer o seguinte: o transporte público no Brasil inteiro é carente, né, é ineficiente. A educação no Brasil inteiro é ineficiente. A segurança no Brasil inteiro né, a saúde também é ineficiente. Então, são pautas que atingem, não é ideologicamente. Por isso que talvez até o sistema partidário, os partidos políticos, tenham tido dificuldade de penetrar nessas manifestações, de fazer parte do discurso do manifestante. Por quê? Porque é uma coisa que está na cotidianidade, ou seja, na vida prática do indivíduo. Eu pego um ônibus e vou num ônibus lotado, e essa passagem é cara. Né? Eu tenho meu carro e as ruas são esburacadas, eu vou para um hospital e eu não tenho atendimento. Né? Meu filho estuda numa escola que é incapaz de colocar ele numa qualidade educacional, né, desejada. Então são demandas latentes, demandas que estão no plano da emergência e que essa juventude, na pauta de um aumento e também pela incapacidade do governo de São Paulo de entender aquela manifestação, de tratá-los como se fossem vândalos ou como um grupo pequeno de arruaceiro, né? Não perceber que isso, por trás disso tem toda uma comoção social e que essa população brasileira está insatisfeita. Então esse é o ponto, né? Essas manifestações que vêm ocorrendo no Brasil não é algo conjuntural. É um caldo, é uma panela de pressão que está se esquentando, né? Está ali em estado de ebulição. Ela, em algum momento, iria explodir. E aí você entende, às vezes, quando você tem atos de vandalismo. Não que justifique, mas que você entenda que eu preciso de uma resposta. O Estado não está dando uma resposta. Então o que eu faço? Eu materializo a minha raiva. Eu vou quebrar, né? Então, quer dizer, nada foi modificado, não houve um pronunciamento, não houve nenhuma estratégia, não houve um canal de diálogo, não chamou as lideranças, não fez um pronunciamento a nível nacional, foi cadeia pública nacional. Quer dizer, então o que você espera de um governo que está passivo, olhando, né, as ruas, reivindicando direitos sociais, e você não quer ser tratado como baderneiros ou como um grupo pequeno ou como uma questão simplesmente política. Eu acho que isso é um ponto, tem que ser levado a sério, tem que entender o que eles estão querendo dizer, né? Tem que entender que eles não estão apenas na questão do passe livre, nem na questão da diminuição de tarifa, né? Senão esse movimento já teria acabado. Isso é importante, porque se fosse só reduzir a tarifa, por que não acabou o movimento? E a população hoje percebeu, através dessa juventude, que é do próprio caráter do jovem ser revolucionário, se manifestar, se colocar, né? Isso
é da própria particularidade da juventude, se indignar, ou como diria o Weber, se desencantar com as coisas que estão sendo colocadas. Então esse jovem, ele, na verdade, ele é o canal, né? Por onde vem se expressar o que a sociedade como um todo vem sentindo. Ou seja, você tem cifras milionárias sendo gastas em mega eventos e você não vê a contrapartida imediata em bens públicos, em bens sociais, em justiças sociais. Você vê a população indignada com determinado tipo de parlamentar que pauta questões contraditórias, questões que é um retrocesso à democracia brasileira, e o parlamento não faz nada, quer dizer, permite com que ele continue, né, à frente de uma comissão de direitos humanos. Então, chegou um momento que a população, através dessa juventude, falou assim, chega gente, a gente não está satisfeito. Eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca, né, nunca morei em nenhum outro lugar, não sei se isso é relevante para a pergunta, mas eu não vejo, por parte da população no seu dia a dia, esse contentamento com os mega eventos. O que eu vejo é o seguinte, o setor imobiliário, né, triplicou, quer dizer, o valor do aluguel, o valor da moradia, né, teve uma subida significativa, mais que significativa. Você tem uma qualidade de serviços péssimos, tanto transporte, saúde, educação. Você tem uma política que é repressora no que diz respeito a não negociar, a não consultar a população. Então, o que você espera disso? Primeiro momento que um grupo se manifesta e expressa aquilo que todo mundo já está sentindo, né, subjetivamente, insatisfeito subjetivamente, você vê um grupo que está falando, pô, é isso aí. Eles estão dizendo aquilo que eu sinto. E aí esse movimento toma um caráter que eu acho que é na linha do Marcuse mesmo, que é a questão da solidariedade. Então eu posso até na minha cidade não estar passando por aquele problema do Rio de Janeiro, mas eu sou solidário, como a gente viu os estudantes brasileiros que estudam no exterior, se solidarizando, né, melhor dizendo, com os movimentos sociais no Rio de Janeiro, com as manifestações. Isso é uma coisa que é também significativo, né? Então, quer dizer, reverbera, né, positivamente. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração e acho que é o principal. Entender o que essa população, o que esses movimentos de jovens estão querendo dizer, estão pautando para os governantes. Tudo que diz respeito ao partidarismo ou ao não partidarismo, que também é outro ponto significativo de se colocar. Os partidos políticos, né, se tornaram marginais a essas reivindicações. Ou pelo menos os discursos da retórica partidária não está sendo capaz de conquistar as demandas que esses grupos, que essas mobilizações sociais vêm tornando públicas. Por isso que é preocupante, porque você não cria planos de ações, você não cria estratégia de saída sem uma tônica partidária. Independente de qual partido, mas alguém tem que tomar uma liderança sobre isso. Porque senão essas manifestações elas podem ter um rumo para o bem e para o mal. Não tem isso, né? Tem que tomar cuidado. E aí eu acho que as lideranças, que por mais que eles não se coloquem como lideranças desses inúmeros movimentos e manifestações Brasil afora, já começa a se preocupar também, para evitar o que a gente tem percebido como cenas da noite anterior, em vandalismo, em saques, né, em depredação do patrimônio público. É isso. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que o Brasil ampliou o seu aparato democrático, né? Melhorou, não tão significativa, né, mas melhorou de alguma forma, ainda pequena, ainda deficitária, a distribuição de renda, né, através de planos, né, federais, de Bolsa Família, né, então melhorou os seus canais como eu posso dizer, os canais de manifestação
popular, ou seja, a imprensa livre, né, a capacidade das pessoas se manifestarem. Quer dizer, isso que a gente não tinha no período ditatorial. Né? Então, quando você abre esse canal da democracia, canal democrático, você não é um silenciamento, pelo contrário, eu quero mais democracia, porque isso é bom. Eu quero me colocar mais, eu quero ter mais liberdade de expressão, eu quero apontar os problemas que ainda existem. Os problemas não foram resolvidos. Né? Eles deram um passo, né? Mas um passo muito tímido ainda para resolução de todos eles. Né? Quer dizer, então esse é um ponto. Então eu tenho um ambiente, né, que me coloca no direito de reivindicar. E eu tenho, num aparelho democrático, um sistema democrático, um tipo de consciência por parte do governo que a polícia não está mais para reprimir, a polícia está para proteger. Quer dizer, ela faz parte desse processo de democracia também. Eu não tenho mais uma polícia que vai lá para reprimir. Tem que ter uma polícia aqui, uma polícia cidadã. Então isso é um ponto que abre uma perspectiva de lutas constantes. A democracia, ela não é consenso, ela está sempre no dissenso. Ou seja, eu estou sempre querendo melhorar a qualidade de vida da população. Ou seja, a minha qualidade de vida, consequentemente a qualidade de vida do meu próximo e por aí vai. Isso é um caráter democrático, a possibilidade de se mobilizar, se manifestar e ser ouvido também. Né? Então esse é um ponto. Agora, a gente teve outros movimentos depois dos caras pintados. A gente teve um movimento anti-globalização, a gente teve um movimento anti-privatização, a gente teve um movimento significativo nos anos 2008. Né? Agora, nessa magnitude, né, assim, até então os movimentos eram muito centralizados nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Hoje você tem uma coisa de solidariedade, como eu coloquei, e de identificação também no plano federativo de causas que são comuns. Quer dizer, eu acho que isso é algo que também me deixa perplexo e não ver por parte do Estado essa preocupação. Olha só, eles não estão falando apenas do Estado do Rio de Janeiro, eles não estão falando apenas... São problemas que todo mundo está reclamando no Brasil inteiro. Quer dizer, peraí, então tem um problema de gestão, tem um problema de mediação política, tem um problema de distanciamento do que o governo é, né, e do que o povo quer que ele seja. Esse é um ponto. Né? Agora, além disso, para além disso, melhor dizendo, esse processo é um processo que vem em uma esfera internacional. A juventude também brasileira se identifica com questões que vêm acontecendo na Espanha, vem acontecendo em Portugal, vem acontecendo na Itália, acontecendo nos Estados Unidos, né? Vem acontecendo na Turquia, respeitando as suas especificidades, mas o sentido de tomar as ruas, de se fazer presente, de pautar questões de ordem, de lutar por direitos, isso é um processo que vem desde 2008. Com vários movimentos sociais mundo afora. Só que, de alguma maneira, foram muito reprimidos. E, conjuntamente a isso, uma redistribuição de renda que anestesia. Está melhorando, né? Olha só, agora a gente tem um piso salarial maior, então isso ameniza, mas não resolve os problemas estruturais. E o Brasil vem nessa franja, né? Não é copiando, porque nossos problemas são mais específicos. Nosso problema não é um problema do Nova Iorquino, nosso problema não é o mesmo problema da Espanha dos indignados, né? Mas nós temos problemas e nós sabemos reivindicar. Tem um ponto que é interessante para eliminar também essa imagem do brasileiro ingênuo, do homem cordial, né? Dessa interpretação errônea que se fez do Sérgio Buarque de Holanda, como coloca o homem brasileiro como um homem cordial. Na história brasileira, nós sempre lutamos, sempre houve manifestações, grandes manifestações e conflitos. Nós estamos numa história muito recente de 68, do movimento estudantil também se colocando, lutando por direitos. Quer dizer, então o brasileiro como um brasileiro cordial, como a gente vem acompanhando nas mídias,
jornal francês surpreendido com a capacidade de mobilização da nação brasileira, de reivindicar, que a gente sempre foi tratado como um povo apolítico, passivo, bondoso. Não. Então, quer dizer, isso também acaba um pouco com essa mítica, né, desse brasileiro bonzinho. Não é, a gente reivindica, só que o período da ditadura militar sufocou demais. A repressão foi muito dura, né? E hoje você percebe a possibilidade, democraticamente, de se colocar. O que é importante pontuar é que o objetivo das manifestações não é fazer uma manifestação pela paz, né? A gente não está dando um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas, nem a Catedral da Sé em São Paulo, né, para diminuição da violência. O objetivo das manifestações são pautar demandas. Demandas sobre tarifa, transporte, demandas sobre mobilidade urbana, né, que pretendem fazer, né, no seu processo de deslocamento um protesto pacífico. Mas o objetivo das manifestações não são a paz, isso é um ponto. Agora, terminar em vandalismo, em primeiro lugar, eu acho um despreparo muito grande do aparelho policial, que não está preparado para a complexidade do movimento, né? Quem são os manifestantes, como eles se colocam, de que maneira eles querem, né, ser interpretados. Não tem no final do movimento um governante capaz de mediar aquela situação. Você não vê por parte dos representantes, né, legislativo ou do poder executivo um diálogo com os manifestantes ou com a população que se manifesta. E aí fica aquele vazio. Chega o final da passeata, né, não tem uma palavra de ordem, como as demandas são múltiplas, né, você tem um certo busca de objetividade daquela minha saída, ou seja, por que eu vim aqui? Eu quero um resultado, eu quero uma resposta. As coisas são tão prementes, as coisas estão num plano tão imediato, ou seja, eu quero uma resposta para a passagem dos transportes públicos hoje, eu quero uma resposta para a educação, né, de qualidade hoje, eu quero uma resposta para a saúde hoje. Quer dizer, isso, quando não é respondido, você gera uma insatisfação por parte de alguns grupos. E aí é importante colocar que os grupos que fazem saques, banalizam, né, ou vandalizam o patrimônio público da cidade e o patrimônio particular, né, os bancos, no caso, são apedrejados, destruídos, são a minoria dos manifestantes, né? Então, essa minoria, que cabe ao aparelho policial ter uma reflexão sobre isso também. Por que a gente deixa, por que a gente não antecipa, por que os prédios públicos não estão guarnecidos suficientemente? Então, me parece, principalmente na manifestação de segunda-feira, que foi o caos na Alerj, que o Estado estava assim, olha, vamos deixar ver para onde que vai isso. Porque o aparato policial, naquele local que é simbólico, ou seja, a Alerj, não estava guarnecido. Então você não é só polícia, não, você não tem bombeiro, você não tem ambulância. Então, quer dizer, há uma certa estratégia também do Estado em minimizar, né, a atuação da polícia nesse sentido. Ou seja, vamos deixar isso acontecer, porque também cria uma outra imagem. Então, isso é interessante porque hoje, apesar das grandes manifestações de ontem, né, ser mais de 100 cidades no Brasil, né, e no exterior também, o que mais se pontuou na mídia hoje foi o quê? Foi o vandalismo. Só que o vandalismo foi 1 ou 2 horas. A manifestação durou 5, 6 horas. É isso que é o mais importante. Então, quando eu lembro, por exemplo, dos movimentos de 68 nos Estados Unidos, voltando lá ao Marquise, o que ele coloca? Houve manifestação, houve enfrentamento contra a polícia, contra o exército, contra a Guarda Nacional. Mas qual foi o resultado disso? O resultado foi o fim da guerra do Vietnã, o resultado foi direitos, né, contra o racismo, o resultado foi contra a homofobia, o resultado foi um feminismo forte. É isso que a gente tem que começar a colher desse processo.
o que eles estão colocando e o que objetivamente nós estamos alcançando. E esses resultados de vandalismo, infelizmente, você não tem como conter isso, porque você coloca 100 mil, 150 mil de pessoas na rua, você tem inúmeras categorias sociais ali, né, infiltrados ou não, né, mas que tem concepção ou consciências diferentes do que vinha a ser uma manifestação. Para uns é premente, eu tenho que destruir, eu estou tão insatisfeito que eu quero destruir, mas não é o objetivo geral, a gente tem que olhar para a totalidade. Qual é a totalidade disso? É um avanço no sistema democrático representativo no país. A população não se vê representada pelos seus representantes. Há um distanciamento do que o governo e que o parlamento e que o judiciário pensa e executa do que a sociedade espera que eles façam. Esse é um ponto. Ela é a mais conflituosa. Se é melhor, a gente ainda tem que aprender com isso. Agora, existe um instrumento constitucional que é o plebiscito e que a gente não coloca em prática, né? O plebiscito, por exemplo, causa questões importantes que definem verba pública, ou seja, eu vou colocar dinheiro, eu vou investir em mega eventos ou eu vou investir em educação e saúde. Isso é pauta de plebiscito, o povo tem que ser consultado. Então, se você tem uma população que toma as ruas, é porque ela se sente o quê? À margem das decisões políticas, à margem das decisões governamentais. E, por outro lado, elas olham, fazem uma ponta de chegada. Peraí, mas eles não estão ali para representar as nossas necessidades, as nossas demandas, os nossos desejos? Então há um distanciamento. Agora, é lógico, é bonito de se ver um povo na rua reivindicando, se mobilizando, fora daquela situação de anestesiamento, de passividade. É interessante você ver uma juventude, principalmente jovem, se preocupando com questões políticas. Então, quando você tem os anos 90 marcado por uma juventude apática, narcisista, né, preocupada com a questão da estética corporal, né, violenta com pequenos grupos sociais, como lixamento de homossexuais na Avenida Paulista, né? Então, quer dizer, você tem uma juventude pensando no Brasil como um todo, voltando a pensar politicamente. Agora, a manifestação de rua é um passo. Essa manifestação de rua também tem que ser traduzida onde? No voto. Então não adianta apenas tomar as ruas, ter palavra de ordem, se essa expressão, se essa vontade não for traduzida em quê? Nas próximas escolhas, né, estaduais, federais, parlamento ou executivo. Não, porque a gente vem nesse período, né, de manifestações que não apresentava essa magnitude, né? Então, e o problema do Brasil, durante algum tempo, vem sendo pautado pelo combate à violência. Então, havia principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, então a violência nos anos, da década de 90 até o final, meados dos anos 2000, era a principal política pública. Então, esse aparato policial começou a ter um tipo de tratamento, né? Eles estavam preparados para atuar no combate à violência armada. Isso, de alguma forma, se resolveu, aí ninguém sabe ainda qual a profundidade dessas resoluções, com a política de pacificação, né? São Paulo ainda continua extremamente violento, mas deu uma parada. E, de repente, ele se defronta com um outro tipo de conflito, um conflito social, claro, com pessoas de classe média baixa, né? Classe baixa, quer dizer, ali todos eles com um objetivo só, se colocar, né, reivindicar por direitos. E essa polícia que está acostumada a um tipo de ação violenta mesmo, se depara com outro tipo de situação, ou seja, conter manifestantes que estão agindo pacificamente, mas que querem manifestar. Quer dizer, então eu só posso manifestar daqui 1 quilômetro de avenida. Se eu quiser andar o outro quilômetro, eu não posso mais. E aí a polícia tem esse tipo de comportamento. Então, enquanto a polícia poderia estar acompanhando de fora, esperar, acordar, fazer um acordo do trajeto,
né? Negociar com a população, né? Permitir com que tenham palavras de ordem. Não, ela determina um espaço, até aqui você pode, de lá para cá, ou então faz o contrário, desaparece completamente e deixa o caos, né, se instalar. Então eu acho que isso é um despreparo, né? A polícia ela tem que também saber lidar democraticamente. Nós temos um histórico policial de trabalhar no grau da repressão, né, e no conflito, né, armado. Agora você tem uma outra situação, que é muito mais complexa, que é uma multidão de jovens, né, estudantes, que estão tomando as ruas e reivindicando também. E como lidar com isso? Com a minha mentalidade ainda do combate. E a gente está vendo isso quando o despreparo ao uso da bala de borracha, por exemplo, que todo mundo coloca que essa bala, esse tipo de aparelho, né, tem que ser usado com uma determinada distância, né, e elas são usadas aqui na roupa. Então é um total despreparo que eu acredito que vão se ajustar, né, até porque a mídia, nesse sentido, colabora muito positivamente, porque ela denuncia, ela aponta, mas também é uma coisa que tem que ser colocada, né? A grande mídia, ela também estava insensível aos movimentos. Num primeiro momento ela tratou também como baderneiros, como vândalos, e depois eles foram, o movimento também pautou a grande mídia, né? Ao ponto de eles agora terem cuidado quando dizem que são vândalos, que eles trabalham agora com manifestantes, manifestação pacífica, então eles também foram pautados, que o povo está querendo dizer, né, que o povo também tem direito de falar, então eles também foram pautados por essa manifestação, e isso é importante também. Até porque o povo também manifestou contra Manifestou isso, né? Por quê? Isso é interessante, da mesma forma que o povo diz que não quer partido político, bandeira de partido político na manifestação, eu também não quero jornalista. Por que eu não quero? Mas não são todos jornalistas, porque os jornalistas estão ali, as redes que estão por trás dele, as principais redes. Por quê? Porque o camarada acaba de fazer uma manifestação, vai para casa e vê a televisão e ele é tratado como um bandido. Aí ele fala assim, peraí, não foi isso. Né? A manifestação teve coisas interessantíssimas, bonitas, significativas, mas a imprensa só coloca isso. Então ele começa também a ter um distanciamento. Quer dizer, a imprensa, ela também está começando a se ajustar. Olha só, também eu não posso, né, ter essa linha, né, reacionária o tempo todo. Porque daqui a pouco esse povo também se volta contra a gente. Isso é um ponto.